Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo, eu, a professora Rosilda Menger, e o nosso intérprete, o Ronaldo, que está aqui com a gente hoje. E hoje nós vamos aprender sobre a resistência no período da escravidão. Vamos falar sobre o Quilombo de Palmares. Vamos ver o objetivo da nossa aula? Então veja, identificar e problematizar as formas de resistência de pessoas escravizadas à exploração de sua mão de obra, aos castigos e à violência na América colonial portuguesa. Você lembra como era a travessia de pessoas africanas escravizadas durante o tráfico atlântico? Você sabe quais eram as formas de violência sofrida pelas pessoas africanas escravizadas? Então veja, aqui nós temos a imagem do fundo de um porão de um navio, né? Como os escravos ficavam acomodados nesses navios negreiros, né? Como nós falamos na aula anterior, né? Lembrando que os navios em que cabiam 100 pessoas, eles traziam até 300 pessoas, para tentar diminuir o custo e aumentar o lucro na hora da venda dessas pessoas que seriam escravizadas aqui. Então veja, as condições de viagem da África para a América eram péssimas. A comida e água eram poucas e de má qualidade. A violência sofrida por pessoas africanas escravizadas não era apenas física, mas elas eram proibidas de manter suas relações familiares, sua religiosidade e o uso da sua língua. Ou seja, elas foram totalmente tiradas do seu habitat, né? E não foi permitido que elas continuassem vivendo em nada aquilo que dizia respeito à sua cultura e aos seus costumes. Vamos refletir então, uma reportagem aqui, né? Ó, racismo, como a educação brasileira reforça o preconceito e apaga os heróis negros da história do Brasil, né? Por quê? Por que será que isso acontece? Por que nós não conhecemos nenhum herói negro? Por que nós aprendemos tão pouco sobre a história da maior parte da nossa população? Porque os pardos e pretos hoje são a maior parte da nossa população no Brasil, né? Então veja, você conhece algum herói ou heroína negro da nossa história? O que você pensa sobre as ações afirmativas de valorização da população negra, né? Porque hoje já existem ações afirmativas do resgate da história daqueles que foram escravizados aqui no Brasil e da valorização desse povo, né? O que a gente pensa a respeito disso? Então vamos lá. Compreender os quilombos como uma forma de resistência organizada por pessoas escravizadas no Brasil colônia nos permite entender as suas estratégias de luta pela vida, resistência à violência, bem como suas formas de manter sua identidade cultural. Permite também compreender a existência e os direitos das comunidades quilombolas na contemporaneidade, ou seja, hoje, né? As pessoas escravizadas e seus descendentes resistiam desobedecendo, quebrando ferramentas, incendiando plantações, suicidando-se, agredindo feitores e senhores, negociando melhores condições de vida e trabalho, fugindo sozinhas ou acompanhados e formando quilombos, né? Você sabe o que eram os quilombos? Então veja, aqui nós temos várias informações, né? Falar que eles foram escravizados e não resistiram é um erro. Então nós acabamos de ver as várias formas de resistência, né? Diante de todo o sofrimento e de todo o trabalho duro ao qual eles eram submetidos, né? Vale lembrar que os africanos foram o único povo que não queria sair da África. Os nossos outros imigrantes, alemães, italianos, eles estavam na miséria lá e aqui era a saída, a busca de uma vida melhor. Para os africanos, não. Os africanos tinham uma vida organizada na África e foram arrancados, raptados e traficados para cá e vendidos aqui, né? E aí, veja, o que você sabe sobre o quilombo? O que são os quilombos? Vamos ver? Então, veja, vamos fazer a primeira atividade dessa aula, né? Copie no seu caderno e responda. Onde houve escravidão, houve resistência.
Explique as diferentes formas de resistências das pessoas escravizadas na América colonial portuguesa. Então, como falamos ali, copia no caderno de vocês, respondam e nós voltamos com a correção. Vamos lá então com a correção da nossa atividade, pessoal? Então veja bem, onde houve escravidão, houve resistência. Explique as diferentes formas de resistência das pessoas escravizadas na América colonial portuguesa. As pessoas escravizadas e seus descendentes resistiram desobedecendo, quebrando ferramentas, incendiando plantações, suicidando-se, agredindo feitores e senhores, negociando melhores condições de vida e trabalho, fugindo sozinhas ou acompanhadas e formando os quilombos, tá? Então veja, agora nós vamos entender o que eram esses quilombos, né? E vamos ver o mais importante deles na história do Brasil colonial e no período da escravidão, tudo bem? O maior e mais duradouro de todos os quilombos brasileiros foi o Quilombo de Palmares. Teve início em 1597, quando cerca de 40 escravizados fugiram de um engenho no litoral nordestino e refugiaram-se na Serra da Barriga, uma região no estado de Alagoas. Então, percebam uma coisa, 1597, a escravidão começou, há divergências aí de historiadores, mas a partir de 1550, 1570, alguns falam, então, 20 e poucos anos depois, 30 e poucos anos depois, eles já estavam se organizando, já tinham conseguido fugir e começar a organizar uma comunidade. Então é errado pensar que eles aceitavam a escravidão.
né? E veja a dificuldade, porque eles foram trazidos, atravessado o Oceano Atlântico, onde eles perderam todas as suas referências. Eles tiveram que descobrir de que forma eles iriam viver aqui, né? E resgatar a sua cultura. Palmares cresceu rapidamente e chegou a ter cerca de 15 mil habitantes. Para sobreviver, plantavam milho, feijão, mandioca, batata doce, criavam porcos e galinhas, caçavam, confeccionavam objetos de cerâmica, palha trançada e madeira, faziam vasos, enxadas, pás e pilões. Ou seja, eles criaram todas as condições de sobrevivência nesse quilombo. Então, o quilombo é o refúgio dos ex-escravos, né, dos escravos fugitivos. E ali eles organizaram toda a sua vida, organizavam, né, toda a sua vida. Vamos para a próxima atividade. O maior e mais duradouro de todos os quilombos brasileiros foi o Quilombo de Palmares. Explique como viviam os escravos fugidos no Quilombo de Palmares. Então, vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão responder de acordo com aquilo que a gente viu, de acordo com o que vocês entenderam, e nós voltamos com a correção. Vamos lá então para a correção da nossa atividade, sétimos anos. Então veja, o maior e mais duradouro de todos os quilombos brasileiros foi o Quilombo de Palmares. Explique como viviam os escravos fugidos no Quilombo de Palmares. O Quilombo de Palmares chegou a ter cerca de 15 mil habitantes. Para sobreviver, plantavam milho, feijão, mandioca, batata doce, criavam porcos e galinhas, caçavam, confeccionavam objetos de cerâmica, palha trançada e madeira e faziam vasos, enxadas, pás e pilões, ou seja, criavam todas as condições para que eles pudessem sobreviver nesse quilombo, né?
Então, vamos falar agora das guerras, né? Palmares era uma ameaça à ordem escravista. Por isso, autoridades portuguesas enviaram expedições contra esse grande quilombo. Várias delas foram derrotadas pelos quilombolas, que eram as pessoas que viviam nos quilombos. Durante a guerra, um jovem guerreiro nascido em Palmares começou a se destacar por sua firmeza. Seu nome, Zumbi, e ao seu lado Dandara, sua esposa. Então ele já vivia ali e se destaca pela liderança dele, né? Então veja, dispostos a destruir o quilombo de Palmares, as autoridades contrataram o bandeirante Domingos Jorge Velho. A superioridade militar e um maior conhecimento da Serra da Barriga, região onde ficava o quilombo, né, desequilibraram a luta em favor dos mercenários. Seus 6.500 homens armados, inclusive com canhões, invadiram e incendiaram a capital palmarina em 6 de fevereiro de 1694. Então veja, o país, né, o Brasil, enfim, o governo do Brasil se organizou, né, houve várias expedições e a última dessas expedições, eles organizaram um aparato gigantesco para realmente destruir o quilombo. Por quê? Porque o receio é que, uma vez o quilombo de Palmares sobrevivendo, ele poderia dar isso, essa notícia se espalharia e outros escravos fariam isso e os senhores de engenho não teriam mais controle sobre os seus escravos, porque eles iriam fugir e iriam também se organizar. E lembrando que o trabalho escravo era a base da nossa economia nesse período, né? Você sabe o que é mercenário? Mercenário, então, eram as pessoas que eram pagas para ir lá e lutar contra o quilombo de Palmares. Não eram soldados, não faziam parte do exército brasileiro, né? Não, eram pessoas pagas para aquela função, para aquele episódio. Ferido em combate, o Zumbi conseguiu escapar e resistiu por vários meses, mas depois, traído por um homem de sua confiança, foi morto em 20 de novembro de 1695, praticamente 100 anos depois do início do quilombo de Palmares, né? Essa data transformou-se então no Dia da Consciência Negra. Lembrando só que o Dia da Consciência Negra, que é feriado em muitos lugares e que aqui em Curitiba até votaram e depois acabou não funcionando, não voltaram atrás, por isso que não é feriado no dia 20 de novembro, não é um feriado para comemorar, é um dia de reflexão sobre a nossa história. Por que escravizaram tantas pessoas? Por que fizeram isso com essas pessoas? Por que essa parte da população é até hoje marginalizada, discriminada e sofre com o racismo? É para isso que existe o 20 de novembro, para a gente refletir sobre isso, para a gente olhar inclusive para os nossos preconceitos e procurar se desfazer deles, tá? É para isso que existe o 20 de novembro. Então veja, no Brasil de hoje existem povoações habitadas pelos descendentes dos antigos quilombolas, espalhada por todo o território nacional. São chamadas de remanescentes de quilombos. São mais de 1.209 comunidades quilombolas vivendo de um jeito parecido com o de seus antepassados. Em algumas dessas comunidades, a língua falada ainda conserva termos africanos. Você conhece alguma comunidade quilombola no seu estado? Será que aqui no Paraná tem alguma comunidade quilombola? Se vocês conhecem, poxa, seria bem interessante, né? Então vamos para a nossa última atividade dessa aula, né? Autoridades portuguesas enviaram várias expedições contra o Grande Quilombo. Palmares era visto como uma ameaça à ordem escravista. Como a coroa portuguesa conseguiu destruir o Quilombo de Palmares? Então vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão lembrar do que nós falamos aqui e respondam e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção dessa atividade? Então veja, autoridades portuguesas enviaram expedições contra o Grande Quilombo. Palmares era visto como uma ameaça à ordem escravista. Como a coroa portuguesa conseguiu destruir o Quilombo de Palmares? As autoridades contrataram o bandeirante Domingos Jorge Velho e a superioridade militar e um maior conhecimento da Serra da Barriga desequilibraram a luta em favor dos mercenários. Seus 6.500 homens, armados inclusive com canhões, invadiram e incendiaram a capital palmarina em 6 de fevereiro de 1694. Então foi dessa forma que foi destruído o Quilombo de Palmares, tá? Então vamos fazer a retomada da nossa aula. O que nós falamos hoje? Então nós vimos, que os escravos vieram para cá, foram traficados, através do tráfico atlântico, vieram trabalhar aqui e a partir então do momento em que eles perceberam o quão explorado eles eram, eles começaram a resistir. Então nós falamos das diversas formas de resistência que os escravos fizeram, Desobedeciam os seus senhores, quebravam as ferramentas, se suicidavam, fugiam, acompanhados ou sozinhos. E fugindo, então, eles começaram a formar os quilombos, que eram comunidades onde viviam os escravos fugidos. E tivemos vários quilombos no período da escravidão. Vamos lembrar que a escravidão no Brasil durou mais de 3 séculos, Mas o mais conhecido deles foi o Quilombo de Palmares, que durou de 1597 até 1695, mais ou menos 100 anos, e começou a representar uma ameaça para as autoridades portuguesas, que enviaram várias expedições e uma última expedição, em 1694, comandada por Domingos Jorge Velho, onde eles, então, com 6.500 homens, bem armados, conseguiram destruir o Quilombo de Palmares, matar o Zumbi dos Palmares. E hoje nós temos o dia 20 de novembro, por conta da morte de Zumbi dos Palmares, que é o dia da consciência negra, um dia para nós refletirmos sobre essa parte tão triste também da nossa história e como vivem os povos pretos, o povo preto hoje no Brasil. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!